Hoje vamos fazer previsões para o mês de setembro em relação à política, em relação às questões de saúde. Eu já quero pedir que vocês deem aí o like, que vocês compartilhem essa live. É muito importante que vocês interajam nesse sentido, porque através do like, através do compartilhamento, o YouTube vai mostrando e vai entregando os vídeos aqui para o maior número de pessoas. A gente que tem canal no YouTube, não só eu, mas várias pessoas, a gente está tendo muita dificuldade, porque o YouTube vem dificultando muito a entrega dos vídeos e cai as visualizações, e isso vai trazendo um desânimo muito grande, porque é muito trabalhoso a gente fazer live ao vivo, a gente fazer vídeo. Então, quanto mais interação existir entre vocês que são inscritos e a gente com o canal, melhor é para todo mundo, para vocês que gostam do conteúdo, para vocês que gostam do canal e para mim que faço, né, os vídeos e faço o canal crescer. Nazaré. Então vamos lá, gente, vamos aqui com o tarô. A gente vai fazer aí, começar as primeiras previsões. Primeiro com as previsões para o mês de setembro. Com o tarô. Vamos ver o que o tarô vai mostrar aí pra gente como tendência. Não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar. Vamos tentar com o tarô a gente ver o que se aproxima aí, que se manifesta em relação a setembro de 2020. Um tarô. Vamos lá. Agora eu vou embaralhar os arcanos menores. Então vamos lá, vamos ver aqui com o tarô as tendências que apontam aqui para o mês de setembro. Deixa eu focalizar aqui que a gente vai começar a interpretação. Vamos ver aqui a melhor forma que vai aparecer. Vamos lá então. A gente começa aqui com a roda da fortuna e o 8 de ouros. Bom, na situação a gente tem aqui roda da fortuna com o 8 de ouros. O que isso significa? O mês de setembro vai ser um mês em que a gente vai ter mudanças aí, mudanças positivas, principalmente em questão relacionada às questões trabalhistas. Possivelmente a partir de setembro, muitas pessoas que estão aí em casa, trabalhando em home office, vão voltar aos seus locais de trabalho. Roda da fortuna com 6 ouros. Eu acredito que muitas pessoas que estão trabalhando em home office voltem já nesse mês de setembro a seus locais de trabalho. Aos seus locais de trabalho, tá? Vai haver aí, haverão mudanças
no sentido das questões de trabalho aqui na situação do Brasil em si, né, que a gente está analisando. Então, o que acontece? Muita mudança, principalmente relacionado às questões de trabalho. Então, a gente pode entender que vai haver aí algum tipo de flexibilização que vai fazer com que as pessoas voltem aos seus postos de trabalho. E a gente tem aqui a torre com o ás de copas. Gente, olha, essa volta ao trabalho, ela vai para as pessoas, né, obviamente, que não estão em seus locais de trabalho, e muitas pessoas vão se sentir abaladas emocionalmente com essa volta. Tá? É muito provável que aconteça aí situações como consequência dessa flexibilização, como consequência dessa volta. As cartas apontam que não será uma volta positiva. Eu acho que o tarot fala muito aqui, tá? Em relação a situações, a torre com ás de copas. Uma conjunção que fala de muita tristeza, que fala de muito desespero, que fala muito de desestruturação emocional. Então essa volta toda que está aqui apontada pela roda da fortuna com o 8 de ouros, não será uma volta positiva. Eu acredito que a gente vai ter aí muitos problemas relacionados a essa volta. E vamos finalizar aqui a tiragem com a justiça e o 7 de ouros. É uma continuação, tá, do que a gente vem falando. A justiça com 7 de ouros, possivelmente a gente vai ver aqui pessoas recorrendo à justiça, a justiça tendo que trabalhar muito, tendo que mediar situações de trabalho, as pessoas vão ter que ter mais um pouco de paciência, porque muito provavelmente as coisas não vão se solucionarem nesse mês de setembro rapidamente, tá? São cartas bem que no conjunto mostram aqui uma certa energia aí complicada, tá? Essa roda da fortuna com a torre, ela vem remexendo tudo, estruturas serão abaladas, tá? Eu acredito que a gente vai vivenciar situações inesperadas nesse mês de setembro. São cartas bem complicadas, são cartas bem difíceis em relação ao que a gente pode entender no geral como cartas que dizem respeito aí ao Brasil. Eu vou fazer uma tiragem agora a respeito da política, como que vai ficar a situação política do Brasil, a situação do governo federal, para a gente ver se tem alguma ligação com toda essa situação que saiu aqui. Então vamos ver em relação à política no Brasil. Governo federal, todas essas situações que envolvem aí o presidente, a família do presidente. Vamos ver agora aqui os arcanos menores. Vamos lá. A situação da política no Brasil nesse mês de setembro. Papa com 5 de copas, Sol com Cavaleiro de paus, pendurado com 9 de copas. Olha, a política
do Brasil, eu acredito que nesse mês de setembro haverão aí situações muito complicadas em relação aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele vai possivelmente perder pessoas do alto escalão. Eu acredito que haja aqui situações que levarão o próprio presidente a se arrepender de ter se aliado a algumas pessoas. Só que agora já é tarde demais, né? A carta dos 5 de copas, ela fala de um arrependimento, aquela história de chorar pelo leite derramado. O governo pode vir a ter grandes problemas com os seus aliados, isso a gente pode entender como políticos, como ministros, como líderes do governo no Senado, na Câmara. O tarô fala de uma situação aí de arrependimento misturado aí com situações que vêm à tona, tá? Trazido aqui pelo Sol com o Cavaleiro de Paus. Então esse mês de setembro também para o governo é uma situação muito complicada, tá? É uma situação que fala aí de muitos desencontros, de situações que vêm modificar todo esse panorama no sentido de trazer muita coisa à tona. E termina aqui com o pendurado e o 9 de copas, ou seja, nesse mês de setembro, nesse mês de setembro, a família do presidente Bolsonaro ainda vai estar envolvida, ainda vai estar no olho desse furacão. Provavelmente essas denúncias que surgiram em agosto, elas vão se aprofundar e surgirão novas denúncias ou novos escândalos, tá? Que colocarão ainda mais em xeque toda essa questão da família presidencial. A gente vê aqui que o tarô vem, tanto quando eu tirei para o governo, quanto eu tirei para o Brasil em si, as situações elas não estão muito favoráveis, tá? Eu acredito que haverão aí novas situações de escândalo, situações vindo à tona, e todas essas situações que já vêm aí ao longo dos meses mostrando, elas serão mais aprofundadas. Então eu vou tirar aqui as cartas para o próprio presidente Bolsonaro, para a gente ver agora com o baralho cigano como ele vai estar nesse mês de setembro. Vamos ver o que o baralho fala a respeito dele. Já sai com uma carta de alerta, que é a carta da raposa, né? A gente vê ele aqui alerta, a gente vê ele aqui atento a tudo e a todos, as situações que estão passando no governo, ele usando aí de estratégia para promover mudanças no governo, mudanças nessas situações, mas mesmo assim é como se não tivesse um direcionamento, tá? O governo ele está literalmente indeciso em o que fazer, em como fazer para que essas mudanças aconteçam. A gente pode ver que o presidente vai ter problemas, por incrível que pareça, tá? Apesar de todo o apoio que ele tem da população, a gente vai ver aí alguma coisa maculando esse apoio, alguma coisa colocando, inflamando mais, na verdade, a massa contra o presidente. Eu acredito que o presidente realmente tenha dificuldades nesse mês de setembro. Mais uma vez, reforço aqui a possibilidade da perda de apoiadores, de pessoas que estão dando sustentação a esse governo, se deixando de seguir, tá? Deixando de apoiar o presidente Bolsonaro. Então o que acontece? É um mês de setembro também problemático para o presidente. E eu vejo aqui, tá? O baralho cigano aponta que nesse mês de setembro o presidente vai ter grandes desgastes, grandes prejuízos em relação à sua imagem, mas no que diz respeito
a um filho do presidente, tá? Olha aqui, ó. Essa carta da criança representa um dos filhos dele, independente de sexo, independente de gênero, tá? A tiragem termina com a carta dos ratos, tá? Ó, âncora, árvore, criança e rato. Então, as cartas apontam que haverá, neste mês de setembro, mais dificuldades em relação à família presidencial. Possivelmente, a gente vai ver algum escândalo envolvendo ou os escândalos em relação aos filhos dele, relacionados à rachadinha, se intensificarão, trarão mais provas, virá coisas à tona, ou o surgimento de um novo escândalo, de uma nova... Eu vou ter que tirar as pedrinhas daqui, tá? Depois eu ponho de novo, para vocês verem as cartas. Ou o surgimento de um novo escândalo, ou provas contundentes em relação aos filhos do presidente, a essa situação que envolve a família Bolsonaro. É um mês muito preocupante. Eu acredito que politicamente o Brasil ele vai entrar numa fase complicada em relação à política, porque o presidente vai perder, além de apoiadores dentro da política, possivelmente ele vai perder eleitores. Eu vejo aqui uma grande dificuldade do presidente conseguir contornar essas situações que se apresentam aqui, tá? De escândalo envolvendo familiares. Então ainda haverá, além da dificuldade dele organizar o governo lá na Câmara, no Congresso, ele vai ter possivelmente a sua imagem muito manchada devido a situações que envolvam os filhos dele, tá? Dentro aí da política nesse mês de setembro. A gente está vendo aqui que as cartas não estão muito positivas, nem para a questão política, tá? A gente vê aqui uma abertura financeira, trabalhista, que não vai responder de forma positiva, porque essa flexibilização que o tarô aponta vai trazer ainda mais problemas em relação à pandemia, tá? Então, assim, gente, vamos nos cuidar, porque setembro não será um mês tranquilo e não será um mês fácil, mais um mês complicado. E que Deus, que as energias da natureza, os orixás, os espíritos encantados nos abençoem, nos dê um mês de felicidade, de harmonia, de prosperidade e de paz, com muito axé, com muita saúde. Obrigado, gratidão, namastê, até a próxima, tchau.